Salve, salve família, mais um vídeo insano, galera, um vídeo top. No vídeo de hoje a gente vai abordar uma maneira de ligar os módulos automotivos diretamente na rede de energia. Então se você já pensou em fazer isso, ou por acaso tá tentando fazer, quer fazer, atento a todas essas dicas aí, galera. Precisa ser tomado alguns cuidados específicos aqui para evitar o máximo possível de acidentes. Então muito atento a todo esse vídeo aí. Você que já é técnico em eletrônica, você que tá começando agora, gosta desse tipo de conteúdo, nosso canal é voltado a isso. A gente tem muita dica relacionada ao mundo da eletrônica, mais especificamente ao mundo do áudio. Já deixo logo esse convite para você fazer parte de nossa família, caso você ainda não seja nenhum inscrito aí. Eu me chamo Douglas Santos, você tá no canal Gênio da Gambiarra. Vamos pro vídeo, galera. Galera, esse vídeo é insano, porque aqui a gente vai quebrar muitos mitos. Eu tenho certeza que é um vídeo que não agrada a quase ninguém aí, desses caras que não gostam de ver a gente evoluir nos nossos projetos. A realidade é o seguinte: como o canal da gente aqui, a gente aborda o amplificador com alto tráfego, então a gente já tem uma certa experiência para passar aqui para vocês relacionada a esse assunto também dos módulos ligados direto na rede. Basicamente constitui o mesmo princípio de funcionamento. A gente quer o máximo de corrente, o máximo de tensão que o amplificador consegue trabalhar, para assim a gente ter um maior desempenho e minimizar aquela questão dos gastos, né, envolvendo bateria, fonte, etc, etc. Então quando você faz a alimentação direta da rede de energia, você já elimina uma série de outras coisas, de perdas no caminho com a questão da fiação. Mas tudo, galera, na vida tem os seus poréns, os seus pós e os seus contras. A gente vai ficar por dentro, vai abordar passo a passo aqui o que é preciso para ser feito esse tipo de ligação. Primeira coisa a ser observada é que essa aplicação é voltada para quem quer extremamente coisa potente. Então, claro que aqui é um vídeo já para quem já está um nível mais avançado em eletrônica. Não é uma coisa para você que tem pouco conhecimento com eletrônica fazer essas modificações. É bem importante a gente já deixar claro isso logo antes de tudo. Assista todo antes, não vá desmontando seu módulo aí de qualquer maneira sem você ter o fundamento necessário, saber quais são os riscos que você está correndo para fazer essa ligação. Eu tô com um exemplo aqui de um Banda. Esse módulo poderia ser qualquer outro aqui. Ele já tem uma potência relativamente considerável, então ele tem já um princípio de funcionamento bem parecido com o ideal que seria para a gente fazer uma aplicação desse tipo. E como se consiste basicamente essa aplicação? A gente tem que trazer essa energia do poste, retificar essa energia com auxílio de pontes retificadoras, filtrar essa energia. Dessa maneira a gente tem uma energia retificada, filtrada. Mas vamos lá, nosso módulo tem que ser observado o seguinte questão: quanto de tensão o amplificador trabalha, para você saber se é possível injetar toda aquela tensão. Porque diferente dos módulos Hy-Vee, que já trabalha com uma energia extremamente alta na entrada da bateria, digamos, ele trabalha com 15 ou 20 baterias em série, somando toda aquela tensão. Então aquele módulo já é projetado para esse tipo de aplicação. Contudo, você tem que observar um seguinte fator: se a carcaça do módulo, ela em relação a o negativo da entrada de energia, que seria no caso aqui o menos B, se eles têm condutividade. Se caso assim for, ao fazer esse tipo de aplicação, mesmo no módulo Hy-Vee, você vai sofrer problemas com a energização de toda essa carcaça externa do módulo. Então, a partir desse momento, o seu módulo ficaria totalmente ligado na energia à carcaça. E isso jamais pode acontecer. Você vai ter que desligar o módulo. Você não vai poder manusear esse módulo ele estando ligado de maneira alguma. Mas digamos que o seu módulo já não é desse princípio de funcionamento. No caso dele, a entrada de energia, que seria o menos B da bateria, não tem ligação nenhuma. Ele já tem um outro estágio que faz essa isolação, como é no caso desse aqui. Então aqui a gente já tem um princípio norte para a gente ter como base. Esse daqui, se você for para anotar aqui, a gente vai fazer uma medição. Vocês vão notar aqui o negativo da bateria, que no caso é esse terminal aqui, esse maior aqui do lado do remoto.
ele faz totalmente contato com a carcaça do módulo. A gente consegue observar fácil aqui a medição. Deixa eu conferir aqui o teste. Pronto, vamos lá. Ele faz contato direto com a carcaça do módulo. Por sua vez, faz contato também com a parte de potência. Então, mesmo que eu tenha esse setor aqui, se eu faço uma isolação do setor de entrada de energia, que é o inversor, que esse módulo recebe 12 volts e transforma numa energia bem alta na saída do inversor. Mesmo que eu isole essa parte da entrada e alimente a parte da saída do módulo, mesmo assim, a parte da saída ainda está fazendo contato com a carcaça. Então, você teria que fazer ou o uso de um transformador isolado para você substituir essa parte do inversor que recebe 12 e transforma para uma maior tensão. Digamos que aqui tá 100 positivo e 100 negativo. Então, você está com um exemplo aqui. Aqui recebe 12. Nesse setor aqui do amplificador, a gente tem um inversor de energia que transforma DC em AC, depois a AC é retificada pelos diodos e é transformada em DC de novo. Só que por sua vez, a DC que entra aqui é 12, aqui sai aqui é 100 positivo e 100 negativo simétrico. Se você faz o uso diretamente da fonte alimentando esse ponto que vai para o amplificador, mesmo assim, o GND desse amplificador vai estar sendo aterrado na carcaça. Então, se por exemplo, você vai fazer com esse tipo de módulo aqui, ou com qualquer outro módulo que o amplificador de potência esteja ligado diretamente na carcaça do GND, isso é altamente perigoso, galera. E aí você pode estar se perguntando, você que nunca imaginou fazer isso e nem que teria pessoas com essa imaginação de pegar um módulo automotivo e ligar diretamente na tomada. Que diabos tem na cabeça de uma pessoa dessa para fazer isso, com todos esses riscos? Galera, é a minimização de gastos. Existe já no mercado amplificadores profissionais com o uso do alto trafo. Há quem não entende. Fato, isso não tem problema, mas existe aplicações onde tem que se ter o máximo de potência possível e você tem que minimizar peso dos aparelhos. Uma série de fatores vai contribuir para que o uso do amplificador com alto trafo, uma tecnologia assim, fique bem mais viável. Você vai diminuir muito no peso, aumentar muito mais a potência, o menor possível fator de perda de questão de troca de energia. Então você vai minimizar ao máximo. Evidentemente, como disse antes, tudo tem os pós, tudo tem os contras. Tem as questões ruins de se fazer esse tipo de aplicação, porque você fica sujeito a um choque elétrico na saída dos amplificadores em relação ao chão, que não deixa de, por exemplo, mesmo esse aqui ligando na bateria, ainda eu tenho muita energia aqui, só que se eu topar em apenas um desse e topar no chão, não tem um problema nenhum. Mas se isso aqui, por exemplo, for um amplificador com alto trafo, sem nenhuma isolação da rede, esse camarada aqui em relação ao chão, qualquer um deles vai ser fase. Então dessa forma vai ficar mais sujeito a acidentes dessa forma aí. Mas lembrando um ponto, que esse tipo de aplicação é para um público totalmente, um público muito restrito, específico, que trabalha com altíssima potência. Não é um público para criança. Aqui não é um videozinho para fazer um mini paredão, para consertar uma caixinha, não. Aqui é um vídeo para técnico já que tem um conhecimento em eletrônica e tá querendo fazer os seus testes aí na bancada, tá sem um ponto de partida. A gente tá tentando minimizar possíveis erros que tenha nessa ligação. Então a gente tem que entender a aplicação de cada um. Se é necessário o uso de muita potência no sistema de som, então é necessário se fazer o uso de amplificadores que tenham o máximo de rendimento. A menos que você queira andar com um amplificador que pese 100 quilos. Não. Então existe essa finalidade de você reduzir o peso e conseguir muito mais potência. Não é só o fator do amplificador ser classe D, galera. Até mesmo o amplificador AB com o alto trafo, o desempenho é muito maior, porque digamos que se ele tem um aproveitamento da fonte de 60% do que a fonte fornece, e se essa fonte fornecer bem mais, então não existe esse empecilho de a energia ser reduzida por conta de uma fonte ineficiente.
conseguimos trazer a energia diretamente do posto, retificamos ela. Uma dica, um adendo aqui que é muito interessante: você tem que fazer o uso de pontes de diodo extremamente potentes. Aqui eu tô com um exemplo aqui de várias pontes ligadas em paralelo, não tem problema de você ligar várias delas, 4, 5, 6, dependendo da corrente que você queira, porque se você tem... É a mesma coisa de um balde d'água cheio. Se você tem um balde d'água cheio e tem várias pessoas para beber, essa água vai secar rapidamente. Então, se tiver algum empecilho nesse caminho, esse empecilho vai ser o fator de bloqueio para que essa água não chegue tão rápido. Então, se a gente traduzir isso para os amplificadores, se você tem muita energia e tem os alto-falantes que consomem muita energia, qualquer coisa que tiver no meio do caminho entre a fonte de energia e os alto-falantes, esse é que é o fator determinante para que essa energia seja aproveitada com o máximo possível, sem perdas. Então, é muito importante frisar o uso de ponte de diodo muito forte, de capacitores, bloco de capacitores com muita capacitância mesmo, que a partir daí você vai ter uma filtragem excelente e ainda essas variações da energia, quando o grave vem, por exemplo, qualquer região de frequência que consome muito, dá uma variação na energia, essa variação vai ser minimizada ao máximo com o uso de capacitores com altíssima capacitância. Esse sistema que já vem incluso no módulo, com esse capacitor aqui, se você pegar ligar diretamente a tensão aqui, ainda é ineficiente, porque aqui tem uma questão da alta frequência que é gerada aqui, que faz com que não se precise de tanta capacitância. Mas a partir de que você vai fazer um uso diretamente da rede, é exigido o máximo de filtro possível dos capacitores, uma ponte de diodo super robusta para fazer essa alimentação. Enfim, a gente fala sobre a parte de energizar a parte do amplificador de potência, a gente fala sobre os perigos da questão do alto-falante também ser energizado, mas e a entrada desse amplificador? Será que vai acontecer algum problema? Isso é muito importante você estar sempre atento a essa questão também, porque, por exemplo, aqui a gente vai citar como exemplo, quem faz a parte de entrada desse amplificador que está na bancada aqui é uma parte pré-amplificadora que é constituída por alguns circuitos integrados. Esses circuitos integrados, por sua vez, precisa também de uma energia que não é a mesma da parte de potência, mas ela pode ser derivada dessa parte também. Se assim for, essa parte de pré-amplificação também vai ser energizada. Acontecendo digamos que essa cascata de acontecimentos, se esse pré-amplificador é energizado através da energia, de uma derivação da energia do amplificador de potência, esse camarada está energizado também, precisamos de um isolamento do áudio. Pode ser feito de algumas formas. A gente aborda no canal também vídeos relacionados sobre os isoladores de áudio. É o mesmo princípio de funcionamento para o amplificador com alto tráfego. Você pode usar tanto esse esquema. Eu vou deixar um card aí no final para você acompanhar depois que terminar esse vídeo aqui. Você entender o princípio de funcionamento de um pré-amplificador isolador. A gente tem um esquema para fazer aí. E esse nosso é com base em transformador, isolador de áudio, mas tem outras formas de você fazer com optoacopladores. Vai da sua logística aí, do acesso que você tem a esse tipo de componente. É importante deixar bem claro, o uso de amplificadores que é alimentado com a rede de energia já existe, a gente não está fazendo nada de ilegal, é para determinadas aplicações aonde é exigido muita potência mesmo, não é coisa para criança. Aqui, se você tem pouca experiência, esse vídeo aqui é para agregar mais conhecimento, mas jamais tô dizendo para você pegar seu amplificador e fazer esse tipo de ligação sem você ter a devida noção, o devido conhecimento em eletrônica. É uma coisa que realmente é arriscado, tem risco sim, mas você também não pode chegar, para quem não quer que a gente faça isso aqui, você não pode chegar a demonizar, porque o mesmo risco que tem aqui no amplificador, eu acredito que tem bem mais na tomada da casa. Então, se isso aqui que é feito, uma aplicação desse tipo é feito para uso de pessoas
capacitadas tecnicamente, com conhecimento específico para pegar o amplificador e fazer a instalação e o uso, o manuseio desse amplificador também é feito por pessoas capacitadas, qual é o risco que tem nisso? Mais risco tem a tomada em casa. Então vamos tirar as tomadas todas das casas, porque ali também está vindo diretamente da rede. Então esse não é o problema central, não é a questão do risco, e sim o manuseio inadequado. Não é porque o amplificador trabalha com alto tráfego diretamente da rede que aquilo dali é um demônio. Não, a questão é a pessoa que vai manusear. Se a pessoa tem capacidade específica para manusear esse tipo de equipamento, até porque muita potência não tá na mão de qualquer pessoa. Geralmente quem tá ouvindo isso aqui e quer fazer uma coisa dessa daqui, com certeza é pessoas que têm um som, têm um poder aquisitivo um pouco maior para comprar ou para arriscar fazer esse tipo de aplicação. Então, é bom bem deixar claro, isolamento de áudio na entrada, isolamento, digamos que dessa parte da carcaça tem que ser tomado o máximo de cuidado. Você só vai descobrir se essa carcaça é isolada ou não da parte dos amplificadores de potência fazendo testes com multímetro. Colocou o multímetro nos transistores e você tá vendo o que tá passando aqui, então você daí em diante você vai entender. Se eu colocar a energia que vem direto do poste retificada, filtrada, por mais que seja assim, essa carcaça vai também passar energia e os riscos aumentam muito, porque nesse caso desse tipo de amplificador, ele não é projetado para se fazer essa aplicação. Já no tipo de um amplificador com alto tráfego, você já constrói o gabinete, o pré-amplificador, a fonte e a parte de potência, já observando essas questões. Então você jamais aterra a carcaça do amplificador por fora. O amplificador com alto tráfego, a gente tem muitos vídeos aí no canal falando a respeito disso. A carcaça em si do amplificador é aterrada apenas no pré-amplificador de entrada, na parte que não tem contato com a parte de potência. Então nosso pré-amplificador tem duas etapas: a parte de entrada, que entra o sinal dos outros aparelhos que antecedem o amplificador, e uma parte que joga o sinal para essas partes de potência, que seria no caso os nossos amplificadores, aonde vai jogar o som para o alto-falante. Levando em consideração esses fatores de isolamento de entrada, isolamento da carcaça, eu não vejo problema algum em fazer o uso diretamente da rede de energia. Não vejo problema algum. Para você que tem o Hy-Vee, isso já fica muito mais fácil, porque ele já está pré-programado, pré-projetado para fazer esse tipo de aplicação. Então, se você já tem uma entrada de energia que lhe dá uma, digamos, com uma gama que você tanto vai usar de 140 a 200 e tantos volts, qualquer energia que você colocar entre esse valor vai ficar perfeito. Só tem que tomar muito cuidado com a ponte de diodo, porque a ponte de diodo é essencial, senão ela vai abrir o bico rapidinho, tem que colocar muitas mesmo, e os capacitores para dar aquele filtro e jamais ter nenhum barulho que venha da rede. Não que isso seja alguma coisa normal, é normal a rede de energia ter um barulho no fundo de frequência com 60 Hz. Então, se muitas das vezes você não usa um capacitor com uma capacitância ideal para o consumo do seu amplificador, se digamos que seu capacitor está projetado para até 20 e 30 amperes, quando o consumo do amplificador passar disso, no meio dessa energia vai vir também o barulho. Então fica aquele grave dando aquelas ressonâncias na frequência de 60 Hz. Então quando você coloca o capacitor, você dá aquela filtrada geral. Por mais que você coloque poucos capacitores, vai dar um filtro e você vai ficar imperceptível com o volume baixo. Mas quando esse amplificador começar a exigir mais corrente, que extrapolar o nível de filtragem do capacitor, aí sim a coisa vai ficando instável e esse amplificador vai estar reproduzindo frequências indesejadas também, podendo até causar uma avaria nos amplificadores de potência. Se por acaso ficou alguma dúvida para você, coloca nos comentários. Se eu não responder nos comentários imediato, assim que eu já tiver uma logística de gravar aqui vídeo, já gravo trazendo um vídeo com resposta disso aqui. Esse foi mais um vídeo, agradeço demais a participação de todos aí. Se por acaso ajudou, deixa esse like, incentiva a gente a estar trazendo mais vídeo para a plataforma.
E eu deixo mais uma vez esse convite aí, né, cara? Não vai sair daqui sem se inscrever, né? Você não paga nada, a contribuição que você dá é com a sua visualização aí do outro lado. O canal não é meu, o canal é nosso. É a junção de todo mundo aqui que faz o canal acontecer. Então eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Fica todos com Deus, aquele abraço, valeu galera.